Então, dando uma olhada no tema de hoje, pelo menos no que a gente vai discutir hoje, corrupção. Meu Deus, que responsabilidade falar sobre isso. É claro que a gente não vai pautar críticas a nenhum partido político, nenhum posicionamento partidário nesse momento. A gente vai falar sobre uma característica comum na nossa sociedade, né? Vamos nos adentrar a algumas teorias, começando com a leitura dos textos motivadores e tratando até de Durkheim, tratando de corrupção na pandemia. Então, se preparem. Nossa aula aqui gravada e nossa aula ao vivo vai ser enriquecedora. Vamos para a leitura. Bora lá. Primeiro texto da nossa coletânea, eu tenho a palavra corrupção, substantivo feminino, tá? Que indica ação ou resultado de corromper-se. Adulteração das características originais de algo, desvirtuação, deturpação, corrupção no sentido de uma frase. O antônimo de corrupção é conservação, é manutenção. O antônimo é o oposto. Corrupção também pode ser decomposição orgânica, deterioração, putrefação, né? E o antônimo é conservação, preservação. Na sociologia, ato ou efeito de subornar, vender, comprar vantagens, desviar recursos, fraudar, furtar em benefício próprio e em prejuízo de Estado ou do bem público, aliciação. Figurativamente, degeneração moral, depravação, imoralidade, perversão, e o antônimo é decência, decoro e moralidade. Esse vem do dicionário Aulete, tá certo? É a definição. Então, uma definição retirada de um dicionário, e definição essa que se encaixa muito facilmente na questão de corrupção, principalmente social, que a gente falou aqui, que é o ato de subornar, vender, comprar vantagem, de desviar recursos, fraudar, furtar em benefício próprio. Texto número 2, obviamente, eu deixei as palavras-chave do texto, mas tudo que eu venho tratar aqui, todos os textos que eu trouxer aqui, dentro e fora dos textos motivadores, são textos de enriquecimento. Vou fazer a leitura para vocês. Levantamento da Organização Não Governamental Transparência Internacional, divulgado na manhã desta quinta-feira, 23, revela que a percepção mundial sobre a corrupção no Brasil piorou em 2019. De acordo com o estudo, o Brasil caiu uma posição no ranking global da corrupção elaborado pela ONG, passou a ocupar a 106ª posição, pior resultado desde 2012. É a quinta queda anual consecutiva. A nota brasileira foi a mesma do ranking de 2018, 35 pontos, a pior pontuação da série histórica que começou há 7 anos. A nota é a mesma da Albânia, Argélia, Costa do Marfim, Egito, Macedônia e Mongólia. Então, nós somos um país considerado extremamente corrupto frente a todos os outros países do mundo, e a gente tem que começar a levantar o porquê disso, tá? Texto 2, 3. Corrupção mata. Mata na fila do SUS, mata na falta de leitos, mata na falta de medicamentos, nas estradas que não têm manutenção adequada, destrói vidas que não são educadas por falta de escolas, de equipamentos, de cuidados. O fato de o corrupto não olhar nos olhos a vítima que ele produz, a crença de que a corrupção não é um crime grave e violento e que os corruptos não são perigosos, geram um quadro sombrio de recessão, corrupção e criminalidade
elevadíssima nos atrasam na história. Num país que não consegue progredir. Eu tenho o ministro do Supremo Tribunal Federal falando sobre isso. Das consequências da corrupção. O fato de banalizarmos a corrupção e o corrupto, de não acharmos que as pessoas corruptas são perigosas, de não acharmos que a corrupção é um crime violento, gera ainda mais corrupção, gera recessão, crise econômica e gera uma criminalidade muito alta. Porque a corrupção mantém a desigualdade gera violência, gera criminalidade, por aí vai. Sim, a corrupção mata devido à falta de leitos, porque o dinheiro está sendo desviado do sistema de saúde, manutenção adequada das escolas, das rodovias, a falta de educação, uma educação de infraestrutura, né, de qualidade, a falta dela, tudo isso mata, tudo isso gera criminalidade, e tudo isso gera uma crise econômica e gera manutenção de atos corruptos, quando eu não enxergo o quão grave a ação de ser corrupto ou de corromper é. Texto 2. Texto 4. Não estou encanado com o texto 2, hein? Vamos lá. Uma pandemia tão extraordinária como a do Covid-19 tende a expor ainda mais as falhas estruturais do sistema de saúde, com destaque para os riscos potenciais de práticas corruptas. O volume de recursos investidos na saúde em decorrência do Covid-19 faz com que o ambiente seja ainda mais suscetível à corrupção, perpetrada pelos agentes públicos e privados. A necessidade de uma resposta rápida no combate à doença e ao vírus e a disponibilidade de valores significativos só aumentam esses riscos. A corrupção na saúde traz, porém, um paradoxo. Apesar dos altos montantes perdidos em razão da corrupção, o setor não conta com os necessários instrumentos de accountability e transparência. Os procedimentos anticorrupção precisam garantir que a ajuda governamental para combater o vírus e a doença seja bem utilizada e beneficie aqueles que precisam, a população mais pobre e carente. Autorias realizadas durante a epidemia de ebola na África demonstram, porém, que o procedimento anticorrupção nas compras de materiais e equipamentos médicos foram totalmente ignorados, que é o que vem acontecendo com a enfatização de licitações. Então, a supervalorização de determinados produtos, né? Então, eu vou superfaturar determinados produtos, vou comprar esses produtos em lugares que não são confiáveis. Tudo isso vem acontecendo nesse período de pandemia. Então, como que em períodos como esse que a gente vive hoje, atos corruptos preponderam, né? A proposta, escreva um texto dissertativo sobre os quais evidencia as razões de que no Brasil haver corrupção de uma escala muito maior do que em grande parte dos outros países que estão entre as maiores economias do mundo. Então, você vem discutir aqui sobre quais são os motivos de no Brasil haver uma corrupção muito maior do que em países com economias maiores, né? Economias mundiais desenvolvidas. Talvez, na verdade, seja isso que nos leve a não ser uma grande economia. Esse nível de corrupção, né? Quase que aí dei uma deixa para não solução, né? Mas para um fechamento de ideia. Vamos começar com as nossas discussões, e essa discussão é provável que girará em torno de algumas palavras-chave. Obviamente, corrupção, desonestidade, política, Estado, governo, Estado mínimo, patrimonialismo, liberalismo e neoliberalismo e o tráfico de influências. Vou tentar abranger boa parte desses conceitos, alguns aqui nessa aula gravada e outros na nossa aula presencial.
Então, vamos começar. Estudei muito para falar sobre isso, estudei muito para escrever sobre isso, porque é um tema delicado, um tema que, como vocês viram, está aí também sendo levantado nesse período. E mais do que isso, precisamos falar sobre corrupção, precisamos falar de perfil de sociedade, precisamos falar de como nos construímos e como essa construção nos levou a um aumento da corrupção. Primeira ideia, né, e dentre as palavras-chave, a gente precisa enxergar, né, uma mudança de social, econômica de país com a entrada do neoliberalismo, né, a partir da década de 90, no governo de Fernando Collor. Fernando Collor assinou a vinda do neoliberalismo, que tem como principal característica, né, a defesa de uma maior autonomia dos cidadãos nos setores público e econômico e, consequentemente, pouca intervenção estatal. Se o Estado, em determinado momento, tinha muito poder e ele se mostrava ineficiente em gerir todas as áreas de saúde e todas as micro-áreas que a saúde precisa, as áreas educacionais, de transporte. Com a vinda do neoliberalismo, eu propiciei a privatização de algumas empresas, eu propiciei privatizar grandes instituições e tirando a responsabilidade do Estado de comandar essas grandes e micro-áreas. Só que essa perda de poder, né, gerou, sim, um ambiente propício para a corrupção. E a gente vai falar sobre isso por agora. Em um livro, né, chamado Neoliberalismo e a Corrupção, de Ari Ramos, né, até deixei aqui, que ele propõe, né, sobre como o neoliberalismo vai se associar ao aumento da corrupção ou à evidenciação dessa corrupção. Então, essa é a fala do livro, lá no trecho do livro, a citação. Políticas neoliberais e a corrupção apresentam grande correlação. Analisando as bases do capitalismo brasileiro, percebemos que o Estado apresenta um poder fundamental na sociedade, as empresas sempre foram responsáveis por investimentos centrais na sociedade e a desestatização fragiliza grupos políticos dependentes destas nomeações. Então, o que é desestatizar? É tirar o poder do Estado. Então, quando eu tiro o poder do Estado, os grupos que dependem, né, desse poder para se nomear, começa a ficar frágil. E aí, passaram-se a exigir contrapartidas em troca do apoio às teses privatizantes. Então, olha, eu vou ser a favor, vou favorecer a privatização da sua empresa, mas o que você me oferece, né, em troca? Então, incrementando as negociatas, os compadrios e a corrupção, deixando à mostra como se organiza a sociedade brasileira em benefício daqueles que desperdiçam recursos públicos, gastando-os de forma ineficiente e faturando com os superfaturamentos e com os aditivos. Então, quando eu tenho um Estado que começa a, então, privatizar essas áreas e contratar empresas para fazer um serviço que deveria ser dele, essas empresas oferecem uma mão de obra e oferecem um apoio para esses políticos para que elas sejam contratadas, né, para que elas pertençam ao domínio de determinada colocação. Só que esse ambiente vai favorecer, né, o superfaturamento de produtos, né, e como eu já disse no slide anterior, e esse superfaturamento vai gerar faturamento
tanto para a empresa, né, quanto para esse grupo político que se vincula a essa empresa, ou para esse político que se vincula a essa empresa. Então, quando eu retiro o poder, né, de cuidar de determinadas áreas do Estado e coloco nas empresas, isso começa a aparecer, acordos começam a aparecer, certo? Trocas de apoios começam a aparecer. Isso me faz lembrar, né, do livro do Sérgio Buarque de Holanda, que é um livro que diz respeito ao jeitinho brasileiro. Né? Ele coloca, brasileiro, um homem cordial. O que é ser um homem cordial? Cordial, como eu já disse, vem de cordes, que indica coração. Então, brasileiro ser cordial significa que é aquele que é movido pelas emoções, pelos interesses, né? É aquele que é movido pelo coração. Então, Sérgio Buarque de Holanda expõe que o brasileiro, por ser um homem cordial, isso facilita, sim, a corrupção, visto que, movido por interesse próprio, movido por uma ideia de poder que a política nos traz, por exemplo, eu possa me tornar e ser corrupto, possa favorecer apoios, trocas, eu posso tratar sobre o que a gente fala de tráfico de influência. Olha, eu te coloco aqui, eu te ofereço isso, certo? Eu te ofereço aquilo, tá? Continuando. A corrupção no período de Fernando Collor cresceu de forma acelerada, gerando movimentos intensos na população, levando milhares de pessoas às ruas e criando um movimento intenso e bem-sucedido de repúdio a todas as denúncias de corrupção. Neste período, acreditávamos que as manchetes de revistas e jornais não retratariam casos tão flagrantes de corrupção, nem do engano. Vendo em perspectivas, o país passou por mais de 2 grandes momentos de denúncias de corrupção. Em 2006 e 2005 e 2006, com as investigações do Mensalão, e mais recentemente, os movimentos iniciados pela investigação que ficaram conhecidos como Operação Lava Jato. Neste momento, percebemos que os movimentos de controle de governança devem ser perseguidos com afinco e determinação, pois esses marginais devem ser combatidos para que a sociedade encontre seu caminho de progresso e desenvolvimento, visando reverter todas esta dívida social criada e mantida desde tempos coloniais e que afeta uma parcela considerável da sociedade brasileira. Só para vocês terem ideia de que os crimes analisados pela Operação Lava Jato são crimes que ocorreram desde 1990. Então, por mais que a investigação seja atual, seja recente, os crimes cometidos nessa operação dizem respeito à década de 90, a partir da década de 90. Então, muitos acreditam que a Operação Lava Jato está investigando crimes só voltados a uma determinada governança. A Operação Lava Jato está prendendo todo mundo, todos os elementos do PT, ou todos do PSDB. Né? Essa não é a questão. Nós estamos falando de crimes que foram cometidos desde a década de 90. Então eu quero deixar claro que a corrupção não é algo atual. Talvez porque tenha mais visibilidade agora, talvez porque as investigações ocorrem e são expostas, isso vem sendo trabalhado com mais afinco. Porém, falar de corrupção, como mesmo o Ari Ramos traz, é falar sim de uma ação que está vinculada ao comportamento de sociedade, quando eu falo desse indivíduo ser um ser cordial, e falar sim de um comportamento que se é mantido desde os tempos coloniais. Que a corrupção ela acontecia e nos foi ensinada na formação de sociedade. Tá bem? Então vamos nos adentrar
nessa profundidade. Financiamento privado das campanhas passou a significar, sem intermédios nem subterfúgios, comprar os mandatos dos parlamentares para que votem conforme interesses de seus financiadores. Isso é corrupção. E isso é o que o neoliberalismo propõe. Propõe não, tendencia. Então, quando uma empresa, uma grande instituição detentora de determinado poder, decide financiar campanhas, certo? Significa que ela está comprando determinados mandatos. Olha, uma empresa Y financia a campanha do deputado X, mas há uma troca de favores ali dentro. Eu vou financiar, contanto que você me mantenha dentro, né, como parte principal, né? Mas mais do que isso, eu tenho algum interesse político também, então vamos dar um jeitinho aí para encaixar os nossos interesses nesse tráfico de influências. Então, ser um indivíduo cordial se associa, por exemplo, à corrupção e se associa ao que a gente vem discutir sobre o jeitinho brasileiro, que são desde pequenos atos, né, de corrupção diária, até grandes atos. Há um problema gravíssimo quando eu falo de corrupção passiva, que é aquela corrupção que eu não passo a ter consciência de que é corrupto, que beneficia ali, que eu estou sendo beneficiado pela corrupção sem a noção disso, e a corrupção ativa, que é ter noção e fazer o ato de corromper, é que quando eu banalizo a corrupção passiva, não, mas ele me ofereceu o cargo. Não, mas ele me ofereceu o dinheiro ali e eu tava precisando. Ele me ofereceu em troca disso, do voto dele. Né? E a gente banaliza a corrupção passiva, só que a corrupção ela tá em todas as esferas, dentro de um poder político, dentro de grandes empresas, dentro de uma sociedade. Para isso, a gente começa a entrar, né, sociologicamente, assim, digamos, sobre uma teoria durkheimiana, né, que é a teoria do fato social e a corrupção, né? Então, o que é o fato social para Durkheim? É toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção, né, exterior. O que é uma coerção exterior? Uma manipulação exterior. Para ele, o fato social é uma mudança exterior, né? Não uma mudança positiva, mas coerção diz respeito a uma mudança de comportamento. Para ele, o fato social ele pode ser considerado normal ou um fato social patológico, né? Então, o que é um fato social normal? É aquele que vai ter um fim social, que vai contribuir para regular, evoluir a sociedade, né? Para que ela, né? Para uma adaptação dos organismos sociais às mudanças. Então, por exemplo, o crime. Crime é um fato social que é normal porque não há uma sociedade sem crime. Porém, né, quando eu falo de fato social normal, né, esse fato social normal, ele tem, mesmo que negativo, um fator que é de regular, de buscar evolução. Então, agora eu vou começar a investir na minha casa, então, como fala, em um sistema de segurança, eu vou adaptar a sociedade a esse crime, então eu vou colocar mais policiais na rua, tá certo? Agora, o fato social patológico ele gera
uma desestabilização na ordem social. Nesse cenário, a corrupção que se desenvolve no fato social patológico é aquela que vai desestabilizar a ordem, né? Vai agir sobre instituições, grupos, indivíduos, de modo a agir que vai contra o interesse do público em prol de interesses privados. Então, quando eu falo de um fato social que é uma maneira de mudança da sociedade, né? O fato social normal vai fazer com que esse indivíduo ou essa sociedade evolua, se adapte. O fato social patológico vai gerar uma desestabilização, uma desordem. A corrupção, ela é um fato social patológico, por quê? Porque ela vai desestabilizar, não vai favorecer grupos, indivíduos, instituições. Vai gerar mais desequilíbrio, vai gerar fome, vai gerar mais criminalidade, vai gerar mais desigualdade. Bem, num pensamento como esse, num estudo científico, né, que discutia a teoria de Durkheim nos períodos de corrupção da Lava Jato, há uma fala muito importante, fala as empresas envolvidas nos casos de corrupção da Lava Jato repassaram milhões de reais aos partidos políticos em forma de doação de campanha. Percebe-se que os valores foram decisivos para a determinação de vencedores das eleições, na medida em que os 3 partidos que mais receberam doações foram aqueles com maior número de representantes no Congresso Nacional. Assim, os casos de corrupção também influenciaram incontestavelmente a política, buscando manter um sistema de agentes políticos envolvidos, alimentando um ciclo de corrupção composto por relações recíprocas e ilicitamente vantajosas entre os políticos, empreiteiras e demais envolvidos. Quando a gente está falando sobre o neoliberalismo, sobre a retirada, né, do poder, né, do Estado e oferecendo poder a empresas, aqui, como as empresas passam a se associar aos partidos políticos, porque os partidos políticos passam a depender dessas empresas e as empresas se filiam a elas em relações de reciprocidade, de interesses de influência, ali, tráficos de influência ali dentro. E o quanto isso desestabiliza uma sociedade de modo que interfere até na política, e a política, ela é a voz de um povo. Então, a corrupção, como no caso das operações de Lava Jato, ela é um fato social patológico para Durkheim. E mais do que isso, a gente então pode entender que como a Operação Lava Jato afetou a ordem social brasileira por meio da expressão econômica e política de eventos que foram descobertos assim de modo escancarado. Então, o envolvimento de políticos vai gerar instabilidade política, o que, por seu turno, influencia negativamente no país, pois vai trazer insegurança, vai trazer incertezas, vai afastar investidores e capitais. O abalo econômico vai refletir diretamente nas questões sociais, sendo capazes de incidir consequências sociais muito danosas, como o desemprego e a pobreza. Além, né, dos dinheiros que são desviados dos cofres públicos, que vão refletir a precariedade das políticas públicas e dos serviços governamentais. Então, percebam que, como fato social patológico, a corrupção, ela é aquela estrutura, ela é aquele fato que vai, de fato, né, efetivamente desestabilizar uma sociedade inteira. Dando descredibilidade, retirando dinheiro de um povo, aumentando a pobreza, o desemprego, a desigualdade social. Diferente, por exemplo, de um crime que faz com que a sociedade se organize para buscar mais segurança, a corrupção ela interfere na desestabilização de todos. Então, a gente começa a levantar
que a corrupção, como ela é vista hoje, como ela é banalizada, sua forma de corrupção ativa e passiva, como nós não enxergamos as pessoas corruptas como pessoas agressivas. E existe um psicólogo, que agora eu não me lembro o nome, Caligares, isso, que diz exatamente, né, sobre o perfil de políticos hoje. Como você acredita que a sociopatia está muito distante de você, se a sociopatia diz respeito à manipulação, à apatibilidade daqueles há pessoas que não têm remorso de suas ações. Então, a cada grupo de 10, na sociedade é sociopata. Grande parte desses sociopatas se instauram em grupos políticos, porque eles roubam, eles são corruptos, eles geram crimes, tiram dinheiro do povo sem a mínima dó, sem o mínimo peso na consciência, totalmente apáticos com aquilo que se está fazendo. Entendendo que nós temos um padrão, né, de sociedade que banaliza a corrupção dentro das suas esferas, uma sociedade que é uma sociedade corrupta, que isso foi ser aprendido nos moldes, né, de formação de país, desde períodos coloniais, desde o período colonial, facilitou, propiciou-se com o neoliberalismo. A gente hoje precisa falar da corrupção dentro de um período tão delicado que é a pandemia. Na política Estadão, se faz uma análise, né, sobre quão corrupto está sendo esse período para nós. Então, presente em todos os lugares do mundo, a corrupção é especialmente grave no setor da saúde, pois impacta o fim da vida dos seres humanos. A corrupção persiste mesmo durante as pandemias. Infelizmente, alguns verão o surto pandêmico como uma oportunidade única de aproveitar as medidas emergenciais de combate ao Covid-19 para abusar do poder público em benefício dos vultuosos ganhos privados. Licitações fraudadas, cartéis, recebimentos de propinas, desvios de materiais, tratamentos desnecessários e favorecimento de parentes e amigos são algumas ilustrações de condutas corruptas que, apesar de serem alvos de lei anticorrupção, podem minar a resposta governamental à pandemia, privando milhares de pessoas dos necessários cuidados médicos. Nos tempos de Covid-19, cada uma dessas práticas corruptas representa um grande desafio à saúde. Então, mantenha-se informado sobre as licitações assinadas por determinados prefeitos, determinados governantes, que fraudaram, né, a compra de determinados aparelhos, de determinados medicamentos, superfaturaram, e favorecendo amigos, parentes, favorecendo pessoas que eles possuem um tráfico de influência. Existe um conceito que é chamado de patrimonialismo. Patrimonialismo vem de patrimônio, né? E o que é o patrimonialismo? Eu considerar que tudo que é público é meu. Tudo que é patrimônio público, né? Tudo que é público, vamos dizer assim. Então, desde aquelas vozes como eu tô pagando, eu posso parar o carro onde eu quiser, né? Eu tô pagando, eu posso sentar do jeito, posso pichar onde eu quiser. Então, tudo que é público diz respeito a mim. Então, eu tomo isso como meu. Mas o patrimonialismo
também diz respeito a tudo que é público, a atos corruptos, né? É meu. Então, o dinheiro que é público, eu também tenho direito. A escola que é pública, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Mais do que isso, eu estou num cargo X e quero beneficiar a pessoa Y, que não é da minha família, né? Nepotismo ali dentro não pode existir, apesar de existir né, no nosso país. Não quero falar a quem eu me refiro. Mas é porque eu tenho poder, então o que eu vou fazer? Eu sou hoje um presidente, quero que meus filhos ou minha esposa participem da política, mas eu não posso colocá-los na política. Então eu vou fechar um acordo com outro ministro para que esse ministro contrate meu filho ou minha esposa. E aí eu insiro todas essas pessoas que são da minha confiança, e familiares, e vínculos amigáveis, porque eu sou um indivíduo cordial e vivo pela emoção, para me acobertar ou para que eu use acoberte. Certo? Afinal, o poder é meu, né? Eu pertenço ao que é público também, então eu posso fazer o que eu quiser. A corrupção em período de pandemia, ela vem se mostrando latente nessa área de saúde, mas ela se mostra latente em outras áreas. Então, ela se mostra latente com o desmatamento dos pântanos e da Amazônia. Vamos continuar. Nessa mesma fala, né, da política, da corrupção e da pandemia, no Brasil se pode dizer que é um ambiente propício para essa prática de atos de corrupção. Um dos maiores escândalos no país foi a máfia dos sanguessugas, que fraudava a compra de ambulâncias nos municípios. Mais recentemente, o outro grande escândalo na corrupção foi a máfia das próteses, que fraudava aquisições de próteses em especialidades como ortopedia, cardiologia, neurologia e odontologia. A corrupção na saúde pode acontecer nos diferentes elos da cadeia, dada a diversidade e multiplicidade dos atores, planos e sistemas de saúde, hospitais, fornecedores de suprimentos, pacientes, profissionais de saúde e governos, no caso do Brasil federal, estadual e municipal. Deste modo, o sistema de saúde abarca uma extensa sequência de relações entre os diferentes atores, que são todas elas suscetíveis à corrupção. A complexidade da cadeia de saúde dificulta o combate à corrupção. De fato, não há uma abordagem única para combater a corrupção no setor de saúde. Para fechar, parafraseando aí Amor em Tempos de Cóleras, do Gabriel Garcia Marques, bastou um interrogatório insidioso para comprovar mais uma vez que os sintomas da corrupção são os mesmos do vírus que se propaga. Vai de um, vai de outro, porque estar na política hoje é querer se manter no poder. E para que eu me mantenha no poder, dentro de tantos benefícios que eu tenho estando na política, preciso me associar, preciso me vincular, preciso estar em determinados grupos, fazer parcerias com empresas, e essas parcerias, elas nem sempre são ilícitas. Então, pensar que a corrupção não é uma ação somente da esfera política, mas é uma escolha política, é uma escolha, porque quando a gente fala de política, a gente fala daquilo que se associa à sociedade, é uma escolha daquilo que você defende, então é uma escolha de uma posição, é enxergar que, independente se eu falo de corrupção ativa ou corrupção passiva, todas as minhas ações estão associadas a uma escolha política, que é a manutenção de um poder, que é
interfere numa questão de sociedade, certo? Deixei para vocês disponíveis, esses daqui são podcasts muito bacanas e esse vídeo aqui, que não é muito longo, para vocês se aprofundarem muito mais. Durante a aula a gente discute mais sobre patrimonialismo, sobre o homem cordial, sobre Durkheim, tá bom? Um beijo grande e já já a gente se encontra.